Há quase 2000 anos, o livro do Apocalipse apresenta duas figuras que, olha, tiram o sono de muita gente. As duas bestas do capítulo 13. Mas a pergunta que fica é, elas são símbolos de algum tirano que ainda vai aparecer? Ou a chave para a gente entender um drama que já aconteceu há muito, muito tempo? Bem, vamos mergulhar fundo nessa história. Essa é a grande questão, o centro da nossa análise de hoje. E para responder, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos tratar essa profecia não como uma previsão do futuro, mas como um caso arquivado, uma investigação histórica, sabe? Com pistas que estão ali, escondidas no século I, só esperando para serem descobertas. Geralmente, quando se fala de Apocalipse, todo mundo olha para o futuro, né? Buscando sinais do que ainda vai acontecer. Mas e se a gente estiver procurando no lugar errado? Existe uma interpretação fascinante que diz que a resposta não está no que virá, mas sim no que já foi. A chave pode estar toda no passado. A ferramenta que a gente vai usar nessa investigação é como se fosse uma lente de detetive, chamada preterismo. A ideia básica é a seguinte: o Apocalipse foi escrito para as pessoas daquela época, do século I, falando de eventos que elas mesmas iriam viver. Quando a gente usa essa chave, o código todo começa a fazer muito mais sentido. Bom, nossa investigação começa com o primeiro suspeito, uma besta aterrorizante que, segundo o texto, sobe do mar. Para entender quem ela é, primeiro a gente precisa decodificar a cena do crime, ou seja, o que esse simbolismo todo quer dizer. E aqui está a nossa primeira grande pista. Na linguagem profética da Bíblia, o mar não era um oceano de verdade. Ele representava as nações gentias, sabe? Os povos de fora de Israel, as multidões. Isso já nos diz algo fundamental. Nosso primeiro suspeito é uma potência estrangeira, não judaica. O dossiê do suspeito vai ficando cada vez mais completo. O texto fala em 7 cabeças, que muitos pesquisadores ligam à sequência de imperadores romanos. E tem um detalhe incrível, uma cabeça que foi ferida de morte e depois se curou. Isso bate perfeitamente com uma lenda que circulava na época, o mito do Nero redivivus, a crença de que o terrível imperador Nero voltaria ao poder depois de morto. E vamos combinar, para os primeiros cristãos, que poder na Terra parecia mais com o poder do mal do que o Império Romano que os perseguia sem dó? E então, a gente chega na pista mais famosa de todas, aquele número que todo mundo conhece e que, nesse caso, funciona como a prova definitiva, apontando para uma pessoa específica, o número da besta. A solução desse enigma está na gematria hebraica, um sistema antigo em que as letras também valem como números. E o que acontece se a gente pegar o nome Imperador Nero, escrever em hebraico, como se fazia na época, Neron Kaiser, e somar o valor das letras? O resultado é exatamente 666. Isso mostra que não era um código místico para o futuro, mas uma identificação bem direta do tirano que mandava em Roma naquela época. Então, o caso do primeiro suspeito está praticamente fechado. A besta do mar, que vem do mundo gentil, com o poder que tinha e marcada pelo número 666, só pode ser o Império Romano, personificado na sua figura mais cruel, o Imperador Nero. Mas a história não para por aí, não. Surge uma segunda besta, só que dessa vez ela não vem do mar, mas da terra. E essa localização simbólica é a nossa principal pista para a gente descobrir quem era o segundo cúmplice desse drama todo. O perfil dessa segunda besta é, no mínimo, curioso. Ela sobe da terra, que no nosso código simboliza a terra de Israel. Ela se parece com um cordeiro, ou seja, tem uma aparência religiosa, de pureza, mas quando fala, a voz é de um dragão, cheia de maldade e engano. E o ponto-chave é este: ela não age sozinha. Ela exerce a autoridade da primeira besta, de Roma. Ela é o braço direito do império. Essa frase é chocante, e ela funciona como uma confissão. Quem disse isso foi a própria liderança religiosa de Jerusalém durante o julgamento de Jesus. Ao dizer não temos rei senão César, eles estavam na prática aplicando a autoridade de Roma, a besta do mar, sobre o seu próprio povo. Com isso, a identidade do segundo suspeito fica bem clara. A besta da terra representa a liderança religiosa corrupta de Jerusalém. Aquela parte do sacerdócio que se aliou a Roma para não perder o poder e que, para isso, abandonou a própria aliança com Deus. O verdadeiro perigo que o Apocalipse 13 descreve não era uma besta ou outra agindo por conta própria. O problema de verdade era a aliança entre elas. Uma parceria profana, uma união do poder político com o poder religioso para perseguir a igreja que estava nascendo. E essa aliança funcionava com uma divisão de tarefas bem clara.
De um lado, Roma, a besta do mar, entrava com a força bruta, o poder político e o exército. Do outro lado, a liderança de Jerusalém, a besta da terra, fornecia a justificativa religiosa e o controle social para garantir que o povo obedecesse a Roma. E essa parceria, olha, não era novidade. O livro de Atos já mostra que essa união de poder romano, os gentios, com a liderança judaica já tinha acontecido antes para se opor a Jesus, e ela continuou perseguindo os seguidores dele. Era um padrão histórico que já estava mais do que estabelecido. Ok. Com os suspeitos identificados e a conspiração deles totalmente exposta, chegou a hora da gente ver como esse caso histórico terminou. E adianto, o final foi dramático e definitivo. Então vamos resumir o arquivo do caso. A besta do mar era o poder político de Roma, com a cara de Nero. A besta da terra era o poder religioso do judaísmo apóstata da época. Juntas, elas não eram só figuras simbólicas, mas o sistema opressor real que os primeiros cristãos enfrentavam no dia a dia. Mas como a gente pode ter certeza que isso era para o século I e não para hoje? O próprio Jesus dá o prazo. Ele diz com todas as letras: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração, ou seja, a das pessoas que estavam ali ouvindo ele. Isso ancora todos esses eventos firmemente no século I. E o caso foi de fato encerrado, de forma catastrófica. No ano 70 d.C., os exércitos de Roma destruíram Jerusalém e o templo. Para a visão preterista, isso não foi só um evento histórico qualquer. Foi o julgamento final, o juízo divino que acabou de vez com essa aliança profana entre as duas bestas. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Se a profecia pode ser, na verdade, história. Se textos apocalípticos não são sobre um futuro distante, mas sim um comentário codificado sobre o passado. Isso muda tudo, não muda? Talvez a chave para entender esses textos antigos não seja olhar para as estrelas, mas sim para os livros de história.